Indisciplina. Um bom momento a todos. Me chamo Pontes e você tá no Indisciplina, o programa semanal do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87,5 FM da Brasilândia. Na edição passada, eu e Picareta, que somos professores do cursinho, começamos a conversar com vocês sobre o que é a ciência. A gente está fazendo esse caminho para tentar falar com vocês sobre como a ciência funciona aqui no nosso país. Então, na semana passada a gente já fez esse primeiro movimento em que a gente conversou um pouquinho sobre o que é o trabalho científico, e hoje a gente vai focar na forma como esse trabalho se dá aqui no nosso país e, em especial, na forma como ela vem se dando nos últimos anos. E vamos lá voltar para a conversa. E aí agora a gente entra, né, no ponto principal aqui, que é entender como que a ciência é construída aqui no Brasil. E aí, a partir disso, entender o que está acontecendo nos dias de hoje. O primeiro ponto que a gente pode falar aqui é que existem 3 atores, a gente pode falar assim, né, que são principais na construção da ciência e da tecnologia aqui no Brasil e no mundo, né? E aí, primeiro de tudo, só separar o que é ciência e o que é tecnologia. A ciência a gente já falou o que é. Tecnologia, ela vai ser, num resumo bem grosseiro, vai ser a gente pode falar que é como se fosse a produção de algum bem, de alguma técnica, de algum produto que ele vai ser aplicado com algum objetivo. Então, por exemplo, sei lá, a caneta é uma tecnologia, porque ela está sendo produzida para fazer alguma coisa. Isso é uma tecnologia. O celular, obviamente, que é a primeira tecnologia que a gente pensa, também é uma tecnologia. Só que coisas mais simples e outras coisas no geral são tecnologias. Tá? Então a ciência, ela seria a parte do estudo, e a tecnologia, ela seria não só a parte aplicada, porque a ciência também tem a parte aplicada, mas ela seria essa parte voltada mais à produção, voltada mais até na fabricação de alguns determinados bens. Por isso que o cientista maluco, ele é o engenheiro maluco, né? Quem vai projetar e criar inventos é o engenheiro. O papel do cientista não é esse, né? O papel do cientista é estudar a realidade, né? Exatamente. E aí entra esses 3 atores que são os principais, né, na construção da ciência e tecnologia aqui no Brasil e nos outros países, que são os estados e as empresas que são estatais, que são criadas e mantidas pelo Estado. A gente tem as empresas privadas e as universidades. E cada um dessas 3 áreas vai atuar de uma forma diferente no circuito produtivo desses conhecimentos. Né, circuito produtivo aqui, o que a gente diz mais no sentido do caminho em que esses conceitos são criados e para onde que eles vão, o que eles vão ser utilizados. E aí vamos começar agora a olhar cada um desses 3 aqui, né? Então, o primeiro, que é o governo, ele vai atuar pelas agências públicas que formulam e executam as políticas voltadas nessa temática científica. Já as universidades e centros de pesquisa vão atuar participando do que a gente chama de Sistema Nacional de Inovação. E aí, por fim, as empresas privadas e as empresas públicas também, elas vão atuar como usuárias ou fornecedoras de tecnologia e investidoras em pesquisa e desenvolvimento. Então, resumindo bem aqui, o governo ele vai produzir essas políticas públicas, ele vai investir nessas empresas públicas para fazer com que a gente aumente ou não a produção de conhecimento científico. As universidades e os centros de pesquisa vão ser... É como se fosse... Enquanto o governo seria o cara que vai dar o dinheiro, as universidades e os centros de pesquisa é aquela galera que está indo fazer a pesquisa. Nem sempre foi assim. Essa relação entre os estados, as empresas privadas e universidades
começou a se estabelecer só depois da Segunda Guerra Mundial. E isso permitiu a aceleração no processo de geração de invenções e de suas aplicações nos processos produtivos. Nesse rolê todo aqui, o que está acontecendo é que alguns países começaram a entender isso, entender como o conhecimento científico e os conhecimentos técnicos são importantes na hora de se desenvolver o país, na hora de melhorar a sua estrutura produtiva. E isso fez com que alguns países, os países maiores, com mais grana, que lucraram dentro dessas duas grandes guerras, fez com que esses países começassem a se desenvolver mais e formar esse centro do sistema capitalista que a gente tem hoje em dia. Tá? E aí, dentro dessa galera, a gente pode citar os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Japão. Como que vai funcionar essa relação entre o Estado, as empresas e as universidades? As universidades e os centros de pesquisas públicos vão ser encarregados de produzir as pesquisas que vão gerar aquilo que a gente chama de ciência básica. A gente chama isso de ciência básica porque essa é a parte da ciência que está preocupada com o conhecimento científico mais amplo, que não está preocupada com a sua aplicação direta. Então, ele não quer saber sobre produzir alguma coisa com aquilo. Ele quer entender como aquela área se desenvolve. E aí, com a produção de novos conhecimentos, a gente vai ter a produção do que o Picareta já falou, né, das revistas científicas. Então, a galera que está produzindo nessa área vai publicar nessas revistas para que os pares analisem aquele conhecimento para ver se tem algum vacilo ali, se tem algum erro, se tem algum migué, alguma mentira, e conseguir fazer essa análise. E aí, por fim, né, a partir disso tudo, a gente vai dar início a o que a gente chama de pesquisa aplicada. As universidades, os institutos e fundações públicas, além dos centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas privadas e estatais, vão utilizar o conhecimento que foi produzido na pesquisa básica e começar a buscar as atividades aplicadas que aqueles conhecimentos têm. E assim a gente vai ter a conversão daquele conhecimento que era mais geral em alguma aplicação tecnológica. Que aí, que nem eu já falei, né, que então tecnologia seria basicamente esse nome que a gente dá para diferentes mecanismos que são criados com base nos conhecimentos científicos para produzir determinados bens. E vale lembrar que esse conhecimento mais geral, né, ele não é um conhecimento inútil, né? Não é porque um conhecimento não consegue virar uma tecnologia que ele é um conhecimento que não serve para nada, né? Acho que o conhecimento, além dele servir à humanidade no sentido de criar novas tecnologias, ele também serve à humanidade no sentido de ampliar as perspectivas de visão de mundo, né, do ser humano. E se você que está me ouvindo está duvidando disso, pensa como era a mentalidade de uma pessoa durante a Idade Média e pensa como era a mentalidade de uma pessoa durante o Renascimento. Essa mudança de mentalidade acontece por conta do conhecimento que é acumulado pelo homem na Europa. Quer dizer, a gente está falando da mentalidade do homem europeu, né? E não de outros lugares do mundo. Essa mudança, ela também é causada pelo conhecimento que é acumulado nesse período, né? Poxa, descobrimos que a gente não é o centro do universo, né? Tipo, o Sol gira em torno da... A gente gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da gente, né? Então, isso muda a forma como o ser humano pensa, né? E é importante até falar disso, porque vira e mexe a gente sempre vê a galera mais... a galera mais pirerrada, assim, que nem o nosso excrescentíssimo presidente aí, que
logo, eu acho que no começo do mandato dele, logo quando o Weintraub virou o ministro da Educação, tipo, isso já tem um ano, né? Mais de um ano, se eu não me engano. Logo nesse começo, o Bolsonaro sempre já apareceu com os migué falando que ele ia usar o dinheiro das universidades só para investir no que importa, que era conhecimento aplicado. E aí eles iam investir só nas universidades com a aplicação prática, né? Aí tinha, tipo, na lista lá. Eu lembro que se bobear, eu acho que deve estar em algum boletim de disciplina falando um pouquinho sobre isso, ou resumindo. Enfim, eu lembro que eu já falei em algum lugar. Você pode procurar aqui, vocês devem achar. Mas lembro que ele colocou várias coisas que seria aonde essa ciência aplicada seria investida, né? E aí, obviamente, que era nos rolês voltados de alguma forma para o agronegócio. Então, por exemplo, uma delas era a pesquisa em engenharia genética. Então, esse era um dos ramos que eles iam priorizar em detrimento dos outros. Só que se você parar para pensar, não existiria engenharia genética se a gente não tivesse os conhecimentos básicos que foram produzidos até hoje. Então não faz sentido nenhum você querer validar um dado ramo da ciência como mais importante do que o outro, porque você está perdendo a chance de produzir algum conhecimento no futuro que seja tão importante quanto a engenharia genética é hoje. É muito importante para essa galera produzir soja transgênica, produzir os animais transgênicos para produção. Só que a galera não quer investir em ciência básica. Sabe, eles querem colher o fruto do que já foi produzido e não querem produzir mais. E a gente vai entender daqui a pouco por que isso aqui acontece, que a gente já vai explicar. E tem um detalhe aí que é importante lembrar, que mesmo dentro da ciência aplicada isso acontece, né? A ciência aplicada que é mais valorizada aqui no Brasil é diferente da ciência aplicada que é mais valorizada nos Estados Unidos, por exemplo, né? Nos Estados Unidos os caras constroem foguete, mandam pra Lua. Aqui no Brasil a gente tenta mandar um satélite e a base explode misteriosamente, né? Existe também uma divisão, assim como tem a divisão internacional do trabalho, né? Do tipo, a gente aqui no Brasil fica produzindo commodity para mandar para fora, eles se tornarem alguma coisa melhor. Então, pegando o exemplo da soja, né? Tipo, a gente faz soja aqui para mandar para a China, para os chineses fazer alguma coisa melhor com a soja, vender pra gente e a gente comprar mais caro a soja que a gente plantou aqui, né? E em vez da gente já fazer aqui o que os chineses fizeram com a soja lá, que seria muito mais barato, né? Mais eficiente. Isso também funciona com o conhecimento, né? Tipo, o conhecimento que é produzido aqui no Brasil aplicado, vai ser voltado para o agronegócio. Lá na gringa eles estão fazendo foguete, entendeu? Então, tem suas prioridades, né? E aí, tipo, mesmo assim, obviamente que você não ia encontrar, né, na lista de prioridade mesmo, essa tecnologia que é produzida para foguetes, por exemplo, né? Então, só nisso você já mostra qual que é a relevância que essa galera dá pra ciência. Mesmo lá na Gringolândia, eles começaram a fazer foguete porque eles estavam fazendo míssil, né? Uhum. E aí... Total. É que nem que a galera fala, né, que a corrida espacial era basicamente pra mostrar pra galera. Tá vendo aí, ó, eu consegui mandar um míssil pra Lua. Você acha que eu não acerto seu paizinho de bosta aí, não? Então, tem isso também. Não, por exemplo, a revolução que teve, né, agrícola, de criar agrotóxico e não sei o que, é porque os caras usavam todos os negócios de nitrogênio aí pra fazer bomba, acabou a guerra, não tinha o que fazer, né, com aquilo lá, e começaram a usar pra outras coisas, né. Tipo, os negócios, não sei se o pessoal que tá escutando aí sabe, mas a Bayer, que é a empresa que faz remédio hoje em dia, era a empresa que fazia o gás que matava os judeus lá na Alemanha nazista. Então, tipo, é meio essa que rola. Já mostra como é que é essa própria divisão, né? Como é que rola. E, tipo, como o lucro dessa galera continua
valendo até hoje e influenciando nesse rolê todo, né? Sim. Bom, e aí agora então a gente pode entrar já nos alguns dados voltados para como essa produção está se dando aqui no Brasil nesses últimos anos. Num ranking de produção científica global que levantava de um período de 2011 até 2016, que juntou mais de 160 países, o Brasil chegou na 13ª posição. E aí isso já mostra, porque mesmo em 2011 e 2016 a gente tinha muito mais investimento do que a gente tem hoje em dia, só que ainda assim não chegava a se comparar com o investimento que alguns grandes países têm. Mas ainda assim a gente consegue ver que a gente estava muito longe. Não é como se fosse pouca coisa, né? De 190 países a gente estava na posição 13. De todas essas produções, dessas publicações que foram produzidas aqui no Brasil, 95% delas foram produzidas nas universidades públicas. Das 20 maiores instituições brasileiras com maior produção acadêmica, 15 foram universidades federais e 5 são universidades estaduais. Das 100 universidades brasileiras que mais publicaram entre 2014 e 2018, a gente só tinha 17 universidades que eram privadas. E dessas, a PUC-Paraná era a que estava melhor entre as universidades privadas, só que ainda assim ela estava em 37º lugar. E isso aqui mostra pra gente muito bem o desbalanceamento que existe entre as universidades públicas e as privadas nisso. Aí entra até, não sei se vai dar tempo de a gente comentar isso nesse episódio ainda, mas entra justamente o papel das universidades privadas aqui. Eles não servem para produzir conhecimento. A universidade privada ela não está aqui preocupada com isso. Ela está preocupada para produzir mão de obra barata. Ela está preocupada nesse tipo de coisa, não na produção do desenvolvimento e não no desenvolvimento do próprio país. Tá? Tanto que a gente tem muito mais universidades privadas do que universidade pública. Universidade pública a gente tem a Universidade Federal de cada estado, né? A gente tem a Universidade Estadual, a gente tem a Universidade Federal, a gente tem as universidades assim, diferentes, mas ainda assim não são tantas assim, né? São bem pouquinhas em comparação com as outras. E as universidades privadas estão a maior parte naquele conglomerado, né, de empresas de universidade privada. Né? Uhum. Croton, aí tem... A Croton comprou a Anhanguera, né, que eu ia falar da Anhanguera, mas acho que ela foi comprada pela Croton. Pra vocês verem, eu tenho uma noção, né, é tipo esse rolê da Disney, que tá comprando tudo, é a mesma coisa aqui com as universidades privadas. Sim. Não, e vale destacar que, fazendo uma criticazinha aí, né, uma alfinetada no petista aí, esse rolê da Croton aí cresceu por conta dos programas dos governos do PT, né, que em vez de priorizar dinheiro para fazer universidades públicas novas, eles decidiram ficar pagando a mensalidade da galera, né. Exatamente, é até um ponto que a gente nem chegou a colocar no arquivo que a gente vai mandar pro pessoal da aula, né? Mas é bem importante a gente falar disso, porque no governo do PT, eu tenho até um livro aqui que fala disso, mas no governo do PT, a gente vê o bagulho que se eu não me engano, foram tipo 1000% de investimento maior nas universidades privadas do que nas universidades públicas. E tem essa desculpa de que isso é provisório, né? Porque você não faz uma universidade do dia pra noite. Só que se o negócio fosse provisório, não seria 1000%, né? Uhum. Seria muito menos. Aí os dados que eu tenho aqui, ele vai ser de 2003 até 2017. O que vai rolar é que a gente tem alguns programas diferentes, né? Então a gente tem o FIES e o ProUni, que são esses principais que vão mandar recursos para as universidades privadas. Então, para quem não sabe, o ProUni, ele basicamente vai pagar a bolsa vai pagar a mensalidade dessa galera, enquanto o FIES, ele vai ser o financiamento da galera. Então, você que faz o FIES, você vai pagar isso depois. Então você já tá, se prejudicando, né? Então o Estado vai pagar essa mensalidade, mas depois você vai meio que devolver esse dinheiro, né? Então
Então você está comprometendo os seus primeiros salários já. Isso se você sair e conseguir um emprego, né? Que já é outra história. Uma coisa, um país que isso rola muito é nos Estados Unidos, né? Tipo, lá não tem muitas universidades públicas, então a galera guarda, o filho nem nasceu, eles já estão guardando dinheiro para pagar a universidade do moleque. E tem muitas famílias que vão à falência por conta do ensino superior, né? E que perdem a casa, inclusive, né? Porque eles hipotecam a casa para tudo. Então, isso é um problema, né? Porque se você quer ter um país onde muita gente tem acesso ao ensino superior, essa não é a via, né? Total. E aí aqui, só para mostrar então, né, de 2003 a 2017, a gente teve um aumento nos gastos da União com a educação em geral e com as universidades federais. Aqui, ó, com a educação em geral, a gente teve um aumento, uma variação, né, um aumento de 167,9%. Já com as universidades federais especificamente, foi um aumento de 155,6%. E aí com o FIES e o ProUni, a gente teve um aumento de 1.255,8%. Só para mostrar a prioridade que tem aqui. Então, só para não ficar muito jogado, né? Nas universidades federais, em 2003 a gente tinha um gasto de 20 bilhões só para as universidades federais. Em 2017 subiu para 51 bilhões. Lá em 2003, o FIES e o ProUni, eles somavam 1 bilhão. Chegou em 2017 com 21 bilhões. Então isso já mostra pra gente como que essa galera tá gastando essa grana nas universidades privadas. E isso só mostra pra gente ainda mais como é ridículo que eles não só tem lá o mercado que não é como, por exemplo, se o Estado está tentando impedir que as universidades privadas cresçam. É o contrário. Tá? Então não é livre mercado porque a galera do Estado está dando dinheiro para esse pessoal. Não é porque está restringindo ou qualquer coisa nesse sentido. Está dando grana e está investindo lá para as universidades privadas, quer dizer. E além disso, mesmo com toda essa grana investida lá, só 5% do que é produzido de publicações científicas é feito em universidades privadas. Os 95% que a gente já falou vem das universidades públicas. E aí, continuando aqui, então, né, para se manter as universidades e instituições públicas que são importantes na produção científica, a gente tem 3 principais instituições que são utilizadas para fomentar nessa área. A gente tem o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a gente chama de CNPq. A gente tem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES. E a gente tem a Financiadora de Estudos e Projetos, que é a FINEP. O CNPq foi criado como uma instituição estratégica voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico. Foi criada lá em 1951 e estava preocupada diretamente com as pesquisas feitas no campo atômico. E aqui a gente começa a dar alguns dos primeiros passos na construção de um sistema de ciência e tecnologia por aqui. Então, além disso tudo, né, além dessa parte histórica, o CNPq ele acaba funcionando hoje em dia como uma das suas principais funções, que é a concessão de bolsas de pós-graduação e iniciação científica. E aqui a gente chama de bolsa, né? Mas isso aqui é basicamente o salário da galera que está produzindo ciência por aqui. Então a galera que faz mestrado e doutorado recebe essa grana para se manter, para não precisar trabalhar em dobro, porque fazer pesquisa é trabalho também, mesmo que muita gente ignore isso ou desconsidere, né? Chama a bolsa só pra não pagar 13º, né? Basicamente, é só pra dar calote. Só pra dar calote. Não, e o pior é que você vai conversar com gente que trabalha com pesquisa e tem gente que acha que não, que é bolsa mesmo, que não é salário. Sei lá o que o pessoal tem na cabeça. A galera não tem amor próprio, né?
Não, e a pessoa fala, não, mas eu estou estudando, eu tô fazendo um doutorado, eu tô estudando. Cara, mas você tá produzindo conhecimento também, velho. Sabe? Você tem que ser Uhum. pago por isso. É igual a iniciação científica, velho. O cara tá produzindo conhecimento. Eu tinha visto um Porque dado, agora pode ser que eu esteja falando besteira com um número, mas era um número muito alto, era tipo 80, 90% da pesquisa realizada no Brasil era iniciação científica. Você vai que falar é que a se maior você, quantidade da galera, né? é, tipo, se você for falar que isso não que a bolsa de iniciação científica, que iniciação científica não é trabalho, então, velho, você tá dizendo que 90, sei lá, uma proporção muito grande da pesquisa do Brasil não é um trabalho que está sendo feito. Total. E aí a gente vai agora para a CAPES, né? Ela também vai ser responsável por apoiar esses programas de pós-graduação concedendo bolsas, mas ela também vai atuar como um programa de auxílios a centros de pós-graduação, além de avaliar cursos de mestrado e doutorado pelo país. E por último desses três que a gente vai falar, né, que é o FINEP, ele vai atuar como um banco nacional de ciência e tecnologia por financiar centros universitários de pesquisa e pós-graduação em empresas nacionais. Ele vai atuar por alguns fundos setoriais, que seriam basicamente fundos que são complementares aos recursos dentro de alguns setores estratégicos. Acho que faltou falar das FAPs, né? Sim, isso aí no texto mesmo acabou faltando de falar, mas acho que dá pra gente incrementar aqui. Não, as FAPs são fundações de amparo à pesquisa, elas são estaduais, né? E todo estado tem o direito de criar uma FAP. Não sei se todos os estados têm FAPs. Esse nome FAP é foda, né? Eu sei, É. mas enfim. E aí essas instituições, elas recebem uma parte do governo do estado, se não me engano. E elas funcionam como funciona a distribuição como funciona os programas de incentivo à pesquisa do CNPq, né? Você recebe uma bolsa e você inscreve seu projeto e ele vai ser avaliado, vai ser aprovado, e se você for aprovado, você ganha a bolsa, né? E a FAP mais ativa, né, é a FAPESP, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é o estado mais rico da União. Então, é um pouco difícil que fosse outro, né? Por uma questão de dinheiro, não necessariamente por uma questão de eficiência, né? Como o pessoal daqui de São Paulo adora ficar falando, né? Que São Paulo é o estado mais eficiente, não sei o quê. Não tem nada a ver isso, é porque é o estado mais rico da União, por isso que tem coisas que em outros estados não tem, né? E aí é até importante falar, né? Porque eu acho que você também já recebeu o PIBIC, né, Picareta? Não. A Não? bolsa que eu recebo é da PUB, ela é da USP. Ah, sim. É porque aí, no caso, eu recebi uma PIBIC, né? Então, tipo, nesse campo de pesquisa científica, foi dessa galera aqui que, por exemplo, eu consegui receber os luxuosos R$ 400 por mês, É, né? 400? Uhum. Acho que agora a PIBIC tá 500, pá. É que eu Subiu. sou idosa. Ah, entendi. É porque deu inflacionada, né, esses tempos aí, né? E aí preciso dar uma subidinha, né? Porque senão o pessoal não tá conseguindo. Em Mas comparação com essa grana que subiu, né? Se subiu só pra 500, a galera ainda Pois tá é. mais lascada do que eu. É, realmente é esse o caso mesmo. E aí, então, essas instituições que a gente tá falando aqui, né? Incluindo as FAPs, elas vão cumprir o papel de construir e consolidar as redes de universidades, programas de pós-graduação e projetos de desenvolvimentos ligados à ciência e tecnologia aqui no país. Então, toda a grana que vai ou deixa de ir para esse lugar, para essas
instituições aqui no geral, elas estão deixando de ser utilizadas na produção de ciência, de forma bem geral. E aí, então, né, um ponto que é importante a gente falar aqui, que a galera parece que deixou morrer esse papo, mas a gente aqui não deixa morrer, se depender de mim, todo episódio eu tô falando disso aqui, que é a proposta de emenda constitucional número 55 de 2016, que colocou um teto de gastos na educação e na saúde. E esse teto de gastos, ele vai influenciar diretamente a produção científica por aqui. Né? E aí, por que isso rola? A CAPES, que a gente acabou de falar aqui, ela é uma subdivisão do Ministério da Educação. E aí o Ministério da Educação, como um todo, tá com um teto de limite. Ele não pode passar daquele limite. E esse teto é ridículo. Ele não é suficiente pra gente produzir, nem pra investir na educação como um todo, educação básica, muito menos ainda para você conseguir investir na educação superior. E aí, e a CAPES no caso, né, de investir na produção científica também. E isso vai, tipo, bater direto nessa verba, né? Então, como a grana já não é suficiente, ela vai acabar batendo de tabela na verba da CAPES. Porque você tem que ter uma grana ridícula para investir em toda a área da educação, e você tem que dividir isso. E aí você acaba cortando para cá. Né, e é importante que um rolê de galera escrota, né, que estava acontecendo nesses dias, que foi que passaram um projeto de lei que estava... Eu não lembro se era um projeto de lei, mas eles estavam obrigando o Estado a usar grana do Ministério da Educação para pagar conectividade para a população pobre durante agora a pandemia, né? Porque tem muita gente que ainda está afastado, esse tipo de coisa, e durante a pandemia inteira a gente ficou, e só agora que isso começou a engatinhar. Vale destacar que até onde eu tinha visto, eles ainda estavam enrolando para passar isso, para dar essa grana. Eles tipo já estão sendo obrigados a passar grana, e ainda assim eles não estão dando essa grana. E essa grana é tipo para você colocar internet nas escolas, para você comprar tipo se eu não me engano, tipo chip de celular, essas coisinhas pra galera ter dinheiro, né? Pra galera ter internet. De forma bem simplificada seria isso, pro pessoal das escolas públicas terem como acessar a internet. E aí, uma das desculpas dos caras era que, tipo, ele passou, né? Passou, beleza. Só que aí depois não reclama se não chegar dinheiro na CAPES. Isso aí é culpa de vocês que não estão sabendo investir direito. Sendo que não era nem pra ter esse diabo desse teto de gastos. E aí o cara vai jogar a culpa. Ó, cara de pau dessa galera. A falta de... Eu não falar nem falta de bom senso, né? Falta de porrada, uma coisa dessa. Que é basicamente os caras tá colocando a culpa nas crianças que estão sem internet durante a pandemia. A culpa não é da PEC 55 de 2016 que criou esse teto, né? É tipo uns bagulhos ridículos que acontecem por aqui. E aí dava pra passar horas reclamando dessas merdas aqui. Parece um moleque brigando no Play, né, velho? Uhum. Cara, o Bolsonaro parece o moleque chato do Play, mano. É impressionante, mano. Faz o que quer e aí coloca a culpa em quem ele quer, e é isso. Ele quer, velho. E aí, então, isso já tá acontecendo desde antes do governo Bolsonaro, né? Então a gente já comentou aqui logo no começo do episódio. No começo do episódio não, agora na metade do episódio a gente já falou sobre o investimento nas universidades privadas, né? Que já estão rolando há muito tempo. Então, desde 2003, que nem a gente já mostrou lá, de 2003 a 2017, a gente teve um salto de 1000% de investimento naquela área. E aí, de 2003 até 2016, era PT. Né? Então a gente já sabe que não é como se não vamos pintar ninguém aqui de herói nem nada, porque a gente já tá vendo que essa merda tá acontecendo e essa galera foi parte disso. Sim. Acho que vale uma historinha agora, vai. Porque tem uma amiga que trabalha no laboratório lá na USP de arqueologia. E no laboratório tem um quadrinho que o professor pegou uma lousinha dessas vagabundas, assim, sabe? Aí ele pegou,
desenhou na lousa o gráfico de investimento em pesquisa ano a ano e grudou assim na parede do laboratório e botou uma plaquinha. Que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel? Daí era exatamente esse gráfico, assim, tipo, ia subindo. Pior que no governo do PT deu uma subida. Deu. Acho que foi tipo em 2015 que começou a cair mais, né? Uhum. Não, tanto que naquilo que eu falei pra vocês mesmo, a gente teve um aumento do investimento nas universidades federais. Sim. Né? É. Só que ainda assim, tipo, não podia ter ido mais, né? O ideal seria. O foda é que agora a gente tá no mesmo patamar que a gente tava em 2003, praticamente, né? Uhum. Se a gente for olhar esse investimento que tá indo pra CAPES, pro CNPq, pra esses rolês, é isso, né? E aí, tirando os rolês das universidades federais, que não sei se o pessoal que tá ouvindo já chegou a ouvir isso rolando, porque eu acho que várias dessas universidades federais estavam com grana contingenciada, né? E essa grana que era para manter o básico da universidade e não tava indo. E aí eu não sei nem até que ponto que já foi, né? Porque tinha universidade que tava falando que não ia ficar aberta até o fim do ano sem receber essa grana. O FRJ, né, cara? Uhum. Das maiores universidades do país, né? A primeira, não é? Total. Bom, agora então a gente vai entrar de fato no que tem rolado agora no governo do Bolsonaro. Como a gente já tá vendo, né, que o investimento tá caindo. Tá caindo a níveis absurdos. Em 2019, né, lá para abril de 2019, o governo já começou falando que a arrecadação de impostos no geral estava abaixo do esperado e acabou contingenciando 2,4 bilhões que iriam para a educação. Isso aqui acabou comprometendo 30% do dinheiro que iria para as universidades e institutos federais aqui no país. Tá? E no fim das contas acabou liberando só uma parte dessa grana em setembro e a outra parte lá para outubro. Nesse mesmo ano a gente também teve vários cortes dentro da CAPES. Em junho, 7,4 bilhões de reais que iriam para novas bolsas foram bloqueados e só 4,3 bilhões foram utilizados de fato pela CAPES. E a gente chegou em 2020 com uma redução do valor disponível nesse órgão. E aí ele passou dos 4,3 bilhões que receberam no ano anterior para 2,2 bilhões. Então, ela passou de 2019, que ela era para ter 7,4 bilhões, em 2020 a gente teve 2,2 bilhões. Só para ressaltar isso. né? E além disso, a gente também vai ter outros cortes na área da educação. Né? Tipo, além desses cortes do Ministério da Educação, a gente também teve alguns cortes no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e do travesseiro da NASA, que é meu apelido carinhoso para esse ministério. E aí, né, no dia 24 de março de 2019, uma portaria foi publicada definindo quais seriam as prioridades do Ministério da Ciência entre 2020 e 2023. E nessa lista eles colocaram apenas os itens das áreas das tecnológicas e aplicadas, que nem eu já comentei com vocês. Né? E aqui já é um ponto que também mostra bem esse papel, qual é o objetivo dessa galera com isso tudo. A gente entrou em 2021 agora e a gente encontrou mais cortes dentro do ensino superior. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apresentou um levantamento que mostrou que as universidades públicas tiveram o corte de 1 bilhão no orçamento desse ano. Esse corte acabou rolando nesses gastos que a gente chama de discriminatório, que são basicamente aqueles gastos que são responsáveis por manter as universidades em funcionamento, que nem a gente já falou, né? Que vai pagar conta de água, conta de luz, vai manter a infraestrutura. E essa associação falou que esse corte acabou fazendo uma redução de 18% em comparação com 2020 e afetou, e também vai afetar, né, 69 universidades federais. Já em 13 de maio,
o MEC enviou um documento para o ministro Paulo Guedes, né, que é responsável pela pasta da economia, avisando que a verba de 2021 é insuficiente para pagar as bolsas de 92 mil cientistas, incluindo aqui também as pesquisas que são feitas com a Covid-19 e a grana que iria para pagar o salário de médicos residentes. Esse documento também estava pedindo o desbloqueio de 2,7 bilhões e a suplementação de 2,6 bilhões para não deixar essas áreas na mão. Coisas que até o momento, aonde eu vi, não mudou nada, né? Para variar. Outro corte que também foi feito pelo governo foi o bloqueio de 5,1 bilhões que iriam para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem como objetivo, que nem a gente vai pensar pelo nome, que vai servir para financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico. E esse desenvolvimento aqui é o que vai ajudar a promover o desenvolvimento social aqui do país, né? Essas medidas aqui, de forma geral, visavam reduzir o investimento na ciência de base e ciências humanas, tendo como objetivo acabar completamente com a autonomia do país para manter a gente dependente dos países desenvolvidos, né? Ou então, ditos desenvolvidos, na verdade, né? E aí, porque, por exemplo, se o país ele tem pesquisa para desenvolver os seus próprios respiradores, as suas próprias vacinas e outros suprimentos em um momento de crise que nem o atual, ele não vai precisar gastar 15 vezes mais para comprar os equipamentos lá fora, nem de ficar dependente das vacinas que são produzidas no exterior. Os países que estão na centralidade do sistema capitalista vai sempre nos enxergar como um potencial mercado inexplorado, né? E aí é que nem o Picareta falou, a gente vai servir basicamente para vender commodity e comprar o bagulho pronto, né? É só a gente olhar toda a treta da Petrobras, né? Porque a gente, no fim das contas, a gente produz, a gente consegue tirar petróleo lá do pré-sal, a gente vende esse petróleo e compra o bagulho refinado, né? Porque a gente não tem tecnologia suficiente para conseguir fazer isso. E aí quem que recebe o lucro, né? E até a extração do petróleo agora, os caras estão querendo deixar na mão dos gringos também, né? Porque tá pouco. Porque esses negócios da Lava Jato aí, né? Eles fizeram uma baita operação que é ilegal, se você for ver pelos meios jurídicos, né? Qual que é a lógica? Tipo, como que um juiz ele articula junto com o acusador pro acusador ganhar, né? As alegações, né? Tipo, você que tá escutando aí em casa, imagina a seguinte situação, que é uma situação que ilustra muito bem isso. Um casal se divorcia, certo? Imagina que o seu parceiro, ou a sua parceira, ou o seu parceiro, não sei, ele esteja articulando com a juíza que tá fazendo o negócio do divórcio para você pagar mais na pensão. Você acha isso certo? Não, certo? Foi meio isso que aconteceu na Lava Jato, né? Então, e de quebra os caras conseguiram quebrar a Petrobras, né? E por que eles fizeram isso, né? Se você for ver, tem interesse que a CIA tá envolvida na Lava Jato, né? A conclusão que você pode chegar é que fizeram isso para poder vender barato para o interesse estrangeiro e até eles extraírem o petróleo sozinhos aqui no Brasil, né? O pré-sal não ser mais nosso, né? A gente vai se lascar e já comprar tudo, não vai ter lucro nenhum, né? Porque o mínimo lucro que tinha vendendo o bagulho antes de ser refinado já vai embora, né? Também não vai ficar aqui. E aí, meu amigo, você que reclama do preço da gasolina na época da Dilma, você tá lascado. Umas notícias. Se nem o petróleo a gente que produz. Ai. E é importante a gente falar disso aqui, né? Porque se o objetivo dessa galera, no fim das contas,
é quebrar as pernas do país pra gente ficar dependente só da commodity, só daquilo que não tem tanto valor assim, né? Porque o petróleo ainda tem algum valor. Por isso que vocês não veem, por exemplo, uma porrada de empresa internacional tentando comprar todas as fazendas, né? Vocês não veem isso rolando. Pode até rolar de vez em quando, mas você não tem esse investimento total para comprar tudo que nem rola aqui. Que nem tá rolando com a Petrobras, no caso, né? Então, tipo, você junta tudo. Você tá acabando com a chance do país de ser uma... Como é que a gente pode falar? Ser um concorrente pros outros países, né? De se alavancar. Porque é sempre assim. É só vocês olharem, por exemplo, por que rolou Por que rolou a ditadura militar? Ela rolou basicamente porque a galera tava com medo do país, do Brasil, acabar ficando autônomo e batendo de frente lá com os Estados Unidos, né? Então, de forma geral, é isso que acontece e é isso que sempre vai acontecer, porque o sistema capitalista funciona desse jeito. Você tem a galera que tá no centro com muito mais grana e tá tentando, que nem o Cheng, eu esqueci o primeiro nome dele, né? Um dos autores, que ele vai falar que ele tá tentando chutar a escada, né? Daqueles outros países. Porque eles usam uma escada de protecionismo pra subir lá em cima. Chega lá em cima, aí eles começam a chutar essa escada. E aí, como é que eles chutam essa escada? Começa a vender essa ideia de livre mercado. Que o mercado tem que ser livre, leve e solto, que o país vai se desenvolver assim. Sendo que não é assim que funciona, né? Que aí vocês que estão ouvindo a gente, que são do cursinho mesmo, vocês já devem ter visto isso algumas vezes nas áreas das ciências humanas. Que a galera já deve estar falando isso para vocês há bastante tempo. Mas é sempre bom reforçar isso, né? Mesmo nas naturais, porque, querendo ou não, né? Aqui a gente já consegue ver que a ciência já não é neutra, né? Como é que rola essa produção científica? E eu acho que muita gente que escuta isso pela primeira vez pode sentir como se fosse um tom conspiracionista, né? Mas não é, isso é simplesmente a descrição da lógica de poder do que funciona no nosso mundo, né? Na sociedade humana atual, né? Total. Nada tá escondido, inclusive. As cartas estão todas na mesa, né? Não é uma coisa que são coisas escondidas que acontecem sempre por baixo dos panos. Não são. Elas estão sempre abertas. E se elas acontecem por baixo dos panos, depois eles tiram de baixo dos panos porque não faz diferença para eles, né? Que nem esse negócio que o Pontes falou do golpe militar aqui no Brasil de 64. Durante muito tempo o pessoal achava que era que o pessoal que falava que os americanos patrocinaram esse golpe eram conspiracionistas. Depois, no fim das contas, saiu lá os documentos da CIA mostrando. Tinha até navio de guerra americano na costa brasileira esperando para ver se rolava o golpe mesmo. Se não rolasse, eles iam entrar com tudo, né? Exatamente, que é só pra mostrar como que isso tudo não é bobagem, né? Só vocês estudarem o básico de história que vocês já vão perceber isso, né? Que já é assim que funciona. E é o que acaba fazendo mais sentido, né? E é bem louco, tipo, que é nesse rolê de escancarado, que é só vocês verem, né? O que a gente já falou aqui nesses dados. A gente tava falando da grana que tava sendo investida na CAPES, né? Então, em 2020, que nem a gente falou, eram 2,2 bilhões de reais que foram investidos na CAPES, né? Saiu do 7,4 para 2,2 de 2019 até 2020, caiu mais do que metade nesse rolê, né? Quase 3 vezes, né? Não é mais do que 3 vezes, mas quase o triplo da grana que ele reduziu. Só que é 2,2 bilhões, né? Era 7,4 bilhões. Nesse ano ainda, o governo liberou uma grana pouquinha, que foi usado pelo Banco Central para os bancos particulares. Foi pouca coisa, que é 1,2 trilhão de reais. Né? Então, tipo assim, você não tem grana para investir na educação, mas você tem 1,2 trilhão de reais para dar para banco privado.
Então a gente já consegue ver aqui qual que é a prioridade dessa galera, né? E se você não tem ideia do que 1,2 trilhões olha o PIB do Brasil, para vocês terem uma ideia da magnitude desse valor. Ó, vamos pegar aqui já, pesquisar na internet aqui, PIB Brasil. 2020, o PIB do Brasil, 7,4 trilhões. Esse valor equivale a 1/7 do PIB nacional. Pouca coisa, né? E aí aí depois tenta ver quanto que do PIB que foi investido para fazer pesquisa para vacina, né? Aí você já vai ver, porque a grana a grana exatamente da vacina a gente não pode falar qual que é, mas a gente já sabe de onde que saiu, que são dessas agências de fomento aqui. Sim. Não, e eu acho que isso gera uma situação engraçada, porque é comum que na estrutura capitalista você tenha uma mão de obra menos valorizada, que não seja que é uma mão de obra braçal, e que a mão de obra intelectualizada seja mais valorizada, né? Só que no caso da pesquisa, você tem um cara fazendo uma tese de doutorado que ganha igual um pedreiro, né? Uhum. Então, mesmo dentro da lógica capitalista, cria essa situação estranha, né? Não, total, principalmente pra Não que cá, um né? pedreiro não deveria ganhar bastante, né? E ter uma vida digna. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que dentro da lógica do capitalismo, trabalho intelectual é mais valorizado do que trabalho braçal. Só que nesse caso específico da pesquisa, não é isso que acontece, né? Principalmente por isso que a gente tá falando aqui, né? Porque a gente tem esses cortes intencionais para impedir que o país se desenvolva, né? E aí é uns rolês que é... E é louco, né? Dos anarquistas falando isso, né? Pra vocês terem uma ideia do como que o bagulho tá puxado. Não, e o mais louco é o seguinte, tipo... Aí você fala, mas o cara vai fazer isso por amor ao que ele gosta de fazer pesquisa, não sei o quê. Cara, o cara se forma matemático, ele tem três caminhos. Ele pode dar aula, ele pode fazer pesquisa em matemática, ou pode chegar um banco ou a bolsa de valores e contratar ele, tá ligado? Ele vai ganhar muito mais fazendo essas outras coisas do que dando aula e fazendo pesquisa em matemática. No caso aqui no Brasil. Então, como é que você vai segurar essas pessoas? Tipo, como é que você vai querer desenvolver alguma coisa, né? E aí, no fim das contas, a gente fica dependente do que tá sendo produzido lá fora, né? Bom, eu não tenho esse dado, mas eu imagino que o profissional seja mais valorizado, pelo menos lá na Gringolândia, né? Não, total. Tanto que o que mais rola é o evento que a gente chama de fuga de cérebro, né? Que é essa galera que sai do país pra produzir ciência lá fora. E aí também é um processo, tipo, que é bem louco nesse rolê de internacionalização da educação, que acaba... É tipo... Quando, sei lá, quando o Brasil começou a chamar a galera pobre dos outros países pra trabalhar em plantação aqui. Sabe? É tipo isso, só que na produção intelectual. Você tá chamando a galera pobre dos outros países pra produzir lá dentro, né? E aí a galera que tá vindo de fora vai ficar, não vou dizer agradecida, né? Mas essa galera que tá sem perspectiva, qualquer coisa já vai ficar bem melhor do que o que tem aqui nesses países. Então você pode, tipo, um pouco se fuder pra esse salário de não ser tão digno quanto os outros salários, mas ainda assim a galera vai com tudo pra lá. Não, e aí pensando na esfera de poder global, né? O cara ganha duas vezes, né? Porque ele ganha com o fato de que outros países não vão se desenvolver, e ele ganha com os cérebros desses países que estão indo pro país dele e que vão produzir mais conhecimento no país dele, para o país dele ficar um país melhor e mais desenvolvido, enquanto os outros continuam ali chafurdando na lama, né? Uhum. E é por isso que a gente sempre preza pela educação aqui, né? Por isso que a gente sempre vai acabar falando sobre esse tipo de coisa, pra mostrar a importância disso, porque a gente não pode ficar vacilando e caindo em discurso vazio e fácil por aí. Sim. Mas eu acho que tem um papel também
que tem que ser exercido pelas próprias pessoas que fazem pesquisa, né? Porque o pessoal enxerga o cientista como uma coisa muito distante. Então é muito mais fácil uma pessoa ir para a rua para se manifestar pedindo por creche, por exemplo, do que pedindo por mais verba na universidade, né? Uhum. Porque a maior parte da população brasileira é muito distante dessa realidade, né? Então Total. você cria um sistema mais difícil de ser quebrado, né? Não, e aí isso entra a importância do trabalho de base dessa galera, né? Não adianta nada ficar trancafiada no laboratório e depois ficar triste porque tá cortando verba. Se você não levantar a bunda pra fazer alguma coisa também, tipo, e aí? O que você tá esperando, né? O que você acha que vai acontecer? Sim. Isso é um problema que pra quem tá fora, sei lá, pra quem tá fora parece, mas sempre tem alguém, né, que vai lá e sai. Mas, cara, velho, quando você tá dentro, meu, você olha em volta e você fala, caramba, tem muito Cadê pouca essa gente galera, né? disposta a fazer isso. Muito pouca gente. Não, e é isso quando a gente para até pra pensar da galera que divulga ciência na internet, né? Isso já é pouco. Agora tenta levantar quantas pessoas que fazem trabalho de base na periferia. Você não precisa nem ir longe, velho. Nem dentro da universidade essas pessoas conversam. Tem professor que não responde sua dúvida. É um bom ponto. Tipo, começa daí, tá ligado? Uhum. Mas só dá desgosto, né, velho? Você vai pensando, vai ficando com raiva e tristeza e tudo junto. O pessoal que tá escutando aí, eles devem tá só vendo que não conseguindo ver luz no fim do túnel, né? Mas... Não, gente, você tem que ajudar a gente a fazer essa luz, né? Não é pra ficar sentado esperando. Não. É isso aí. Não, se ficar com esse pensamento aí, as coisas não vão mudar, cara. Tem que fazer alguma coisa, né? Uhum. Não tem que ser passivo, senão a corrente não leva. Completamente. Aí vamos terminando aqui, então. Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Tem alguma indicação aí pra galera que tá ouvindo? Indicação pra galera? Olha, eu acho que uma ótima indicação pro pessoal que quer saber mais como funciona, né, o método científico e como funciona a pesquisa no Brasil e ter um pouco de contato com essa galera aí que tá fazendo pesquisa, são os canais de divulgação científica do YouTube. Eu acho que é a parte mais acessível que a gente tem de ciência que é produzida no Brasil e de cientistas falando alguma coisa que a gente tem, né? Então, se você ficou interessado, joga lá no YouTube Science Vlogs Brasil. É um canalzinho que... Esse canal não tem muitas coisas, mas se você olhar os canais que estão associados, né? Tipo, se você entra no YouTube, tem como você ver os canais de um canal, né? Tipo, os canais que aquele canal tá inscrito. Cara, passeia lá. Entendeu? É muita gente. Não é só o Átila que faz divulgação científica no Brasil. Apesar do Átila ter tomado mega proporções ultimamente, né? Por causa da pandemia. E eu acho que um recado que é importante dizer é o seguinte, velho. A universidade pública, ela é pública. Então, você pode entrar lá. Você pode fazer o que você quiser lá. Quer dizer, dentro dos limites estabelecidos, né? Você não vai correr pelado dentro da universidade. Mas a universidade pública é pública. Você ocupe esse espaço. Você tem uma dúvida? Você quer saber alguma coisa sobre alguma coisa? Vai na universidade pública. Lá vai ter pelo menos um museu que você vai conseguir descobrir muitas coisas lá. E vai que você tromba com um professor legal e ele fala com você algumas coisas também. Sem contar que o espaço físico da universidade pública, ele é público e você pode entrar lá. Viu, pessoal? Ele tem uma catraca que assusta, mas é só pular ela, não tem problema não. Tipo, ninguém vai te impedir de entrar. Tô falando sério. Quer dizer, agora na pandemia pode ser que impeçam, né? Porque tá fechado.
esses espaços são públicos e eles devem ser frequentados por todos, apesar de que as pessoas que apesar de que as diretorias, né, das universidades não estão muito afim de que isso aconteça. Mas, enfim, é isso. A universidade é pública, ocupe-a. E aí, com essa mensagem autoastral, a gente termina o nosso episódio, tá? E aí, então, só pra terminar aqui, se vocês quiserem conferir também algumas outras informações, vocês podem, voltadas para isso, vocês podem ouvir os outros episódios aqui do Boletim Disciplina, que a gente também já vai falando. Tem alguns que parece que eu tô chapado, mas eu juro que não, é só sono. Então, confia em mim, é só sono. Tá? E aí vocês podem ouvir lá, porque tudo isso que eu falei aqui, né, nessa parte final, boa parte a gente já tinha comentado esses outros episódios. E aí uma outra indicação, porque né, é assim que funciona, vocês podem ir lá no meu canal no YouTube, que eu também tenho, né, que chama Ilha de Ignorância, porque a gente tem que fazer a nossa divulgaçãozinha. Mas tem um vídeo é que ótimo, chama... por sinal, viu? Eu adoro. Eu fico muito feio, picareta alegra meus dias lá nos comentários. Mas tem um vídeo lá que chama O Neoliberalismo e o Fim da Ciência no Brasil. Eu vou deixar ele linkado aqui no post, junto com todas as referências que a gente usou nesse episódio aqui. E também já junto com o próprio arquivo, que a gente montou um textão. E aí esse texto, tudo que a gente falou aqui tá bem resumidinho lá. E aí se vocês quiserem, vocês podem ler lá e conferir as fontes, tá bom? E aí é isso, gente. No mais, então, boa semana, se cuidem direitinho. E até o próximo Indisciplina. Tem um recado final, na verdade. Acreditem em informações que têm embasamento científico, por favor. Não vamos ficar acreditando em mamadeira de piroca, não, velho. O Zap não tem validação por pares, né? Não tem validação por pares no WhatsApp. Tem validação por tiozão, tá ligado? No máximo, né? E nem isso, né? Que os tiozão nem confia, né? Ele só compartilha, não confirma nada. Acho que o selo de não confiabilidade é quando você vê que a mensagem tá encaminhada com frequência, né? Uhum. Aí você fala, ih, fudeu. Já não é uma boa. Já não é uma boa. E aí, então, a gente termina aqui. Então, tchau, gente. Falou, pessoal. Tchau, tchau.